Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo sobre a eliminação de dores no corpo. E eu sou a Vanessa Godoy, fisioterapeuta. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E o tema da nossa aula de hoje é como voltar a levantar os braços para cima sem sentir dores nos ombros, né? Muitas mulheres que têm alguma patologia, alguma lesão na região dos ombros, sentem bastante dificuldade na hora de fazer os movimentos de levantar o braço para cima. E se esse for aí um problema na tua vida, se você vem sofrendo com isso, comenta aqui para mim, escreve aqui para mim que eu quero saber se essa live, se essa aula de hoje aqui, se ela vai te ajudar. E o que é levantar os braços para cima sem sentir dor nos ombros? Veja só, quando a gente tem qualquer tipo de lesão nos nossos ombros, o primeiro movimento que fica mais restrito, que fica mais limitado, que fica mais difícil de ser realizado, é o movimento de levar o braço para cima. Por quê? O nosso braço é a articulação do nosso corpo que mais se movimenta no nosso dia a dia. Os nossos ombros é a articulação que mais tem mobilidade. Então, independente da vida que você tenha, se você trabalha ou se você não trabalha, se você cuida da tua casa, se você cuida do teu neto, se você gosta de fazer qualquer tipo de função mais manual, artesanato, jardim, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, você acaba utilizando muito dos movimentos dos braços. E aí, muitas mulheres passam a sentir dor na hora que fazem o movimento, principalmente de levantar o braço, né? De levar o braço lá para cima. E aí, algumas até pensam, né? Poxa, mas por que eu não tô conseguindo levantar o braço? Porque isso não é uma coisa que acontece assim repentina, né? Não é uma coisa do nada. Normalmente, as mulheres que sentem dor nos ombros, elas começam a sentir ali alguns sintomas na hora de principalmente pegar algum peso, né, na hora de fazer algum movimento mais brusco, mas o movimento, pouco a pouco, ele vai ficando mais limitado. E aí, quando você se dá conta, o movimento que era super tranquilo no seu dia a dia começa a ficar ali muito difícil de ser realizado, sentindo muita dor na hora que vai fazer os movimentos mais básicos. E aí, por que isso acontece? Isso acontece toda vez que você tem qualquer tipo de inflamação nos seus ombros. Então, seja uma inflamação de algum tendão ali do seu ombro, ou seja por alguma inflamação da bursa, né, as famosas bursites, isso acaba ocasionando as dores nos ombros e a dificuldade de levantar o braço para cima. Quando você tem ali alguma irritação ali no tendão, um impacto dentro da articulação, não sei se você sabe, mas toda a nossa articulação, ela tem um espaço. Toda articulação, o osso não é juntinho um do outro. Não, a gente tem aqui os nossos ossos, né, do nosso tronco que emendam aqui com o nosso osso do braço. Então, a gente tem aqui conexão da clavícula, a gente tem aqui a conexão lá com a nossa escápula. E o ombro, ele é uma articulação que ele fica ali, o osso do braço, ele fica posicionado bem no nosso tronco, então ele fica assim, ele tem um encaixe, só que o encaixe dele não é um encaixe que abraça muito bem, ele não tem assim um vão muito grande para ele ir lá e encaixar e ficar direitinho, bem estabilizado. Não, embora a nossa articulação do ombro, ela seja a articulação do corpo que mais se movimenta, ela é a articulação também que menos tem um encaixe bom. Então, se a gente comparar, por exemplo, com uma articulação do quadril, a nossa articulação do quadril, ela tem assim o espaço da articulação e o osso do quadril ele encaixa bem direitinho. Agora, quando a gente fala do ombro, não, ele tem uma articulação um pouco mais aberta. Então, o ombro, ele é sustentado aqui, o osso do braço, ele fica sustentado pelos tendões. Só que quando acontece a inflamação, quando acontece algum desgaste na articulação, quando acontece qualquer tipo de irritação dentro da articulação do ombro, acaba impactando. O que significa isso? A nossa articulação ali, ela vai ficando menor, então tem uma inflamação grande dos tendões, tudo fica mais inchado, e aí o espaço da articulação, que por exemplo deveria ser desse tamanho, ela fica assim.
E aí a cada vez que você faz um movimento que você tenta levantar o braço para cima, esse osso ali, ele não vai, ele fica com uma restrição, ele fica muito limitado. Então, é por isso que você acaba não conseguindo levantar o braço quando você sente dor. Isso acontece até mesmo se você tem alguma patologia mais de uma ruptura de um tendão, se você tem uma capsulite adesiva, que são menos comuns do que as bursites, do que as tendinites, mas os sintomas, eles são os mesmos. Então, essa falta de limitação, essa limitação do movimento, né, essa falta de movimento na articulação, ela vai ser muito parecida, tanto se você tem uma tendinite, uma bursite, uma ruptura, uma capsulite, uma artrose, uma artrite, aí na sua articulação do ombro. E aí, como a gente tem ali uma articulação que ela precisa ter uma estabilidade, o que acaba segurando essa articulação, o que acaba segurando, dando sustentação para esse osso, para ele não sair ali do lugar, para ele não luxar, são os tendões. E a gente tem 4 tendões principais aqui na articulação do nosso ombro que seguram essa articulação. E o que é o tendão? O tendão é a ponta do músculo. Eu tenho a parte muscular e aí eu tenho a parte ali do tendão. O comecinho do músculo, o final do músculo é o nosso tendão. É ali que acontecem as famosas tendinites. E a gente tem então 4 principais. São o infraespinhal, a gente tem o supraespinhal, a gente tem o redondo menor e o subescapular. Então, esses 4 tendões, esses 4 músculos, são os músculos que, se você tem algum problema no ombro, você deve ter feito algum exame aí na tua vida que apareceu lá que tem um problema no manguito rotador. E o que é esse manguito rotador? São esses 4 músculos que ajudam a segurar essa articulação no lugar, tá? E quando a gente tem uma tendinite, ela acontece normalmente em um desses 4 tendões. Quando a gente tem uma ruptura, também acontece em um desses 4 tendões, tá? Isso acaba acontecendo por conta do uso excessivo da articulação. Então, mulher, se você faz algum movimento na sua vida e todo dia, do mesmo jeito, há muitos meses, há muitos anos, acaba que acontece aí essa inflamação, esse desgaste, essa irritação, ou esse impacto na articulação. Então, é bastante comum sentir dor no ombro mulheres que fazem trabalhos mais manuais, que usam computador, ou que fazem movimento repetitivo de levantar muito o braço, ou abrir muito o braço, ou mesmo no seu dia a dia, se você faz sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, pode acontecer de ter algum problema aí, alguma inflamação, algum desgaste aí nessa articulação do ombro. Por isso que é tão comum esse movimento ficar limitado, tá? E aí você pode estar pensando, tá, Vanessa, mas é possível eu voltar a levantar o meu braço para cima sem sentir dor, mesmo que eu tenha já uma tendinite, mesmo que eu tenha uma bursite, mesmo que eu tenha até uma ruptura, ou mesmo que eu tenha até uma capsulite adesiva, uma artrose, é possível eu voltar a levantar o meu braço? Sim. É possível sim, tá? Independente do diagnóstico que você tenha, essa limitação, ela acontece ali como uma forma de proteção do seu corpo, né? É aquilo, né, gente? Quanto menos o corpo faz, menos ele quer fazer e ele quer se proteger da dor. Toda vez que acontece alguma coisa no seu corpo, o seu corpo ali, algum sintoma de dor, o seu corpo ele vai tentar se proteger, vai ligar um alarme ali, vai falar, não, para de mexer, não faz nada, porque o braço vai aumentar, você vai sentir dor, não mexe o braço não levanta o braço não, que ele vai ficar sentindo dor depois. Então é isso que acontece, tá? Esse alarme desregulado aí, ele vai ser ativado e aí por isso que você pensa que não tem como voltar a fazer o movimento, mas tem. Mesmo se você está numa fase mais inflamatória, tá? Mesmo se você tem essas patologias mais consideradas crônicas. Algumas mulheres acham que por ter um diagnóstico de uma tendinite, de uma bursite, que é crônico, então não tem cura e o braço vai ficar daquele jeito igual está agora. Não funciona assim. Tendinite, bursite são tratáveis, ruptura de tendão, na maioria dos casos não é preciso fazer cirurgia
E a capsulite também, mesmo que seja ali com movimento muito mais limitado do que essas outras articulações, é possível sim recuperar o movimento, tá? É possível sim eliminar essa dor e sem precisar ficar tomando remédio. Isso é possível. Agora, o que você precisa entender? Esse movimento do seu braço, por que eu insisti em trazer esse tema aqui hoje? Porque levantar os braços para cima é muito, muito, muito importante. Primeiro, porque vai afetar todas as funções do seu dia a dia. Então pensa só, vai ficando muito limitado o seu movimento. Se você não consegue levantar o braço para cima, se você precisa ir no seu dia a dia, pegar qualquer coisa num armário que está mais alto na tua casa, fica difícil. Se você precisa vestir uma blusa, se você precisa usar um vestido, aí você quer colocar o braço, fica difícil. Para lavar o cabelo, pentear o cabelo, fica muito difícil. Então, como a gente usa dos braços o tempo inteiro no nosso dia a dia, é uma função que ela precisa estar boa. Não tem como não ter o movimento de levantar o braço. Isso não existe, tá? Para que você tenha os movimentos do seu dia a dia normais, para você ter uma vida normal, uma vida sem limitação, sem ter que ficar pedindo toda hora para alguém te ajudar e fazer alguma coisa por você por conta dos seus braços, esse movimento ele é muito importante. É um movimento que ele é funcional aí no seu dia a dia. Então a gente não deve deixar de fazer e nem desistir de fazer porque hoje está difícil. Tá? Já vou te dar aqui algumas dicas de como você pode, inclusive, começar hoje mesmo a estimular os seus braços para que você consiga recuperar o movimento dos seus ombros e consiga começar a ter um alívio dessa dor, tá? Desse desconforto que você vem sentindo hoje em dia. E aí, a função do ombro, ela vai muito além do que só a articulação do ombro. O nosso ombro, se você parar para pensar aqui, ele está muito próximo de outras articulações do nosso corpo que também são muito importantes. Então, logo acima aqui do nosso ombro, a gente tem o nosso pescoço. Nosso pescoço faz parte do quê? Da nossa coluna. Então, percebe, quando você tem dor no ombro, você acaba que a musculatura que está toda em volta aqui do seu ombro, ela fica bastante rígida, bastante dolorida. Toda vez que eu tenho qualquer problema nos ombros, isso vai gerar uma sobrecarga nos músculos aqui do meu pescoço. Por isso que você tem aqueles nozinhos doloridos, o trapézio aqui sempre travado, aquela dor que às vezes até irradia para o braço, tá? Então, um problema que começa no ombro, ele pode desencadear até uma patologia da cervical. Pode desencadear também, como é conectada com a coluna cervical, a coluna torácica, o meio das minhas costas, ele também vai sofrer com isso. Por quê? Quando está faltando o movimento lá do meu ombro, automaticamente o seu ombro vai mandar uma mensagem lá para o seu cérebro e vai falar: pessoal, quem aí pode me ajudar a fazer o movimento já que o meu ombro está dolorido? Você começa a compensar no tronco, você começa a compensar no pescoço e também começa a compensar lá atrás na escápula. A nossa escápula, ela é muito importante para a função do ombro. Por isso que quando você está com o movimento mais limitado do ombro, você sente dor lá na asinha. Então, ficam ali tensões acumuladas na região da nossa asinha. Então, não tem como só eu pensar no meu ombro. Por quê? Se eu estou pensando só no meu ombro, é um egoísmo com o ombro. Porque em todas as funções do meu dia a dia, todas essas outras articulações, elas precisam estar trabalhando bem. Então, se eu tiver qualquer problema no meu ombro, ele vai começar a gerar dor em outra parte. Tem até um caso de uma aluna, que ela estava contando para mim esses dias, aluna lá do MPO, uma borboleta que ela falou para mim: eu comecei a sentir dor no meu ombro e aí eu comecei a empurrar assim, falava: é uma dorzinha, de vez em quando eu sinto dor no meu ombro. Quando eu fui ver, ela trabalhava na frente do computador. Ela falou: quando eu fui ver, eu tava com muita dor no meu cotovelo. Só que para eu digitar era impossível, eu ficava com muita dor no meu cotovelo. Aí eu fui no médico, fui fazer um exame e descobri que tava lá com uma epicondilite. E aí, o que eu fiz? O médico falou pra mim: vamos parar de mover o braço. E aí ele pegou, colocou lá um tensor para segurar o cotovelo mais esticado
E aí o que aconteceu? Começou a doer o punho também. Então, acaba que é uma reação em cadeia. Se eu tô ali com uma dor numa parte do meu corpo, o problema ele não tá acontecendo só ali. Ele tá gerando sobrecarga sem você perceber em outra articulação. Por isso que é bastante comum mulheres que fazem movimentos mais manuais, que usam mais os braços no dia a dia, começam a sentir dor no ombro, daqui a pouco aquela dor meio que espalha. Tá sentindo dor no pescoço, tá sentindo dor no cotovelo, tá sentindo dor no punho, tá? Porque tudo isso é conectado, não tem como eu ignorar. E quando eu volto a levantar o meu braço, quando eu recupero o movimento do meu braço, isso já vai também gerar um benefício muito grande na minha vida, até para dormir, né? Quem sente dor no ombro sabe, é difícil, muito difícil dormir de lado, por exemplo. Porque se você dorme em cima do braço que está doendo, você está dormindo em cima do ombro que está doendo, está pressionando ali, acaba que sente dor. Se ele tá para cima ali, por conta da ação da gravidade também, a força que está em cima do ombro, começa a sentir dor, você fica sem posição para você dormir, pentear o cabelo, trabalhar, cuidar da casa, estender uma roupa, né? Tudo vai ficando mais difícil se eu tenho o movimento do meu ombro que está mais limitado. Mas e se eu não voltar a levantar o braço para cima, Vanessa? Se eu não estimular, não seguir o que você está falando aqui? Ó, a dor vai ficar acontecendo até em repouso, tá? Não é uma dor, a dor do ombro, gente, é diferente de outros tipos de dor, outros tipos de patologia, por exemplo, quando você vai e torce o pé. Quando você vai e torce o pé, a melhor coisa que você vai fazer ali durante as primeiras semanas é deixar esse pé mais paradinho, esse pé mais em repouso, né? Às vezes até imobilizado, às vezes precisa imobilizar, porque isso vai gerar um conforto, vai ajudar na recuperação. Quando a gente fala de ombro, não. Se eu não começar a estimular o meu ombro para ele voltar a ter o movimento, para eu conseguir levantar os meus braços sem sentir dor, vou ficar sentindo dor até em repouso. É isso que acontece. Começa a queimar o braço, começa a queimar principalmente essa parte de cima aqui do braço, até quando você não está fazendo nada, até quando você está descansando, essa dor ela aparece. E aí vai diminuindo a força do braço. Então, uma inflamação que está ali, uma bursite, uma tendinite, alguma patologia que está te impedindo de levantar o braço, não vai afetar só nisso. Vai também diminuindo a força do seu braço, porque quando você faz um movimento, mesmo de levantar o braço aqui para cima, você está fazendo uma resistência, você está fazendo uma força. Não necessariamente você está segurando alguma coisa com peso, mas essa força você vai perdendo, por quê? Você acaba que vai ficando mais em repouso, vai parando o movimento e a força do braço vai diminuindo e aí vai surgindo uma maior dificuldade até mesmo nos movimentos mais simples do seu dia a dia. E se eu vou deixando esse braço mais parado, eu vou aumentando também a degeneração. Por quê? Se eu tô com uma articulação que ela tá mais seca, por que mais seca? Toda vez que eu movimento a minha articulação, eu acabo mandando ali estímulos de lubrificação. Dentro da minha cartilagem, dentro de todas as cartilagens, a gente tem um líquido ali que ele vai nutrir esses tendões, que ele vai nutrir essa cartilagem, que ele vai deixar com que o osso deslize melhor. A partir do momento que eu deixo de movimentar o meu braço, a partir do momento que o meu ombro ele fica mais parado, esse líquido ele fica parado lá dentro. Então ele não extravasa, ele não besunta, ele não monta a forma, sabe? É isso que acontece. E aí isso vai aumentando a chance de degenerar. Porque se eu tenho uma articulação que ela está muito mais seca, o meu tendão ele perde a elasticidade e a minha bursa que ela tem ali, a maioria, a bursa ela é formada por água, ela tem líquido dentro dela. Se ela não tem estímulo de movimento, essa articulação vai ficando mais ressecada e aí começa a acontecer ali os problemas de cartilagem. A cartilagem, ela vai pouco a pouco, a degeneração, ela vai tendo ali algumas fissuras, vai quebrando em pedacinhos ali a cápsula articular. E aí, se eu não tenho nutrição ali para untar essa articulação para fazer com que ela deslize, toda vez que eu vou tentar movimentar o meu braço, vai ficar um bloqueio na articulação, ele meio que não vai, mesmo que você faça uma força, ele não vai ficando difícil, vai ficando duro, vai ficando travado, tá? E aí isso pode até evoluir para essa capsulite adesiva. O que é isso, capsulite adesiva?
É uma patologia que ela é conhecida popularmente como ombro congelado. Quando você vai deixando de fazer o movimento por conta da sua dor, ou quando você tem lá uma tendinite, você tem uma bursite, você tem alguma patologia mais inflamatória, que aí você vai deixando o tempo passar, vai evitando os movimentos, não trata do jeito certo, você, além de sentir muita dor, esse ombro, ele literalmente, ele congela. Então, o movimento que hoje você consegue fazer mais ou menos até aqui, se você tem dor no ombro, por exemplo, aos pouquinhos você vai diminuindo. Então, só que o grande problema da capsulite é que mesmo que você faça uma força grande, é difícil de ceder, que é como se colasse mesmo, é meio que ele encapsula mesmo. Então, ele fica ali grudado e é muito mais difícil de voltar a recuperar, a conseguir levantar os braços, conseguir mover os ombros sem ficar sentindo dor. É impossível? Não, não é impossível. Mas, por exemplo, uma tendinite, uma bursite, que as borboletas lá, as minhas alunas do MPO, elas conseguem voltar a ter os movimentos e parar de sentir dor em média ali em 2, 3 meses, uma capsulite adesiva, ela pode demorar ali no mínimo 1 ano e meio, 2 anos para recuperar. Recupera. Consigo voltar a ter o movimento? Consigo eliminar a minha dor? Consigo. Mas é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, entendeu? E aí a gente tem que lidar com outras coisas também, porque quando o movimento vai ficando mais limitado, tem todas as frustrações, as questões emocionais, tudo isso que vai influenciando, né? E às vezes a pessoa acaba desistindo, acaba até pensando em fazer algum tratamento, alguma coisa muito mais cirúrgica, alguma coisa mais para esse lado, tá? Mas é possível sem cirurgia, é possível sem remédio, você voltar a ter seus movimentos de volta. Só que aí você precisa insistir um pouco mais, precisa ali, depende bastante de você, depende do seu empenho e depende dos estímulos corretos para que você consiga reabilitar essa articulação e voltar a fazer os movimentos dos ombros se você tem essa capsulite adesiva, tá? E Vanessa, qual que é o melhor momento para eu fazer exercício, né? Se eu tenho uma grande inflamação, se eu tô lá, tenho um diagnóstico já de uma bursite, de uma tendinite, o meu braço não levanta, o que eu tenho que fazer? Qual o momento que eu começo a fazer isso? É só depois que passar essa dor? Não, não é depois que passar essa dor, tá? Isso é imediato. Mesmo se você tá numa fase mais aguda dessa patologia, mesmo que você tenha dor há muito tempo, que você tenha já uma patologia que já é considerada crônica, mas ela tá agora numa fase mais aguda, tá doendo bastante agora, você deve começar isso o quanto antes, porque se for deixando o tempo passar, é muito mais difícil e pode evoluir, então, para uma patologia mais séria, tá? Mais difícil de ser tratada, mais difícil de recuperar. Então, independente do estágio que você está, mesmo se você tem ali uma ruptura, é importante que você comece agora, com as condições que você tem, tá? Você não vai forçar, né? Não vai exigir demais do teu corpo, não é isso. Mas é dar o estímulo correto para que você pouco a pouco vá ganhando o movimento de volta. Isso acontece da noite para o dia? Não acontece da noite para o dia. Como eu expliquei aqui para vocês, as alunas lá no MPO, né, com toda a sequência das aulas e tudo mais, elas levam cerca de 2, 3 meses para recuperar esse movimento e parar de sentir dor. Mas, mais importante agora é você não pensar em quanto tempo que você vai parar de sentir dor. Não é isso. O mais importante é você estimular da maneira certa, porque isso ao longo do tempo vai fazer total diferença se você quer eliminar suas dores. Bom, e aí eu vejo que algumas mulheres cometem 5 principais erros, tá? Tem 5 erros principais nas mulheres que sentem dor no ombro, que querem eliminar a dor no ombro, mas tem 5 coisas que elas fazem achando que tá acertando, né? Achando que tá fazendo do jeito certo, mas que na realidade só vai piorar a dor e só vai deixar o movimento cada vez mais limitados. A primeira coisa é tentar fazer alongamento. Mulher, alongamento para o braço, praticamente é nada, tá? Vamos ser sinceros aqui. É muito fraquinho você querer fazer alongamento para tentar eliminar a tua dor do ombro, tá?
o movimento do braço, ele é muito amplo, ele é bastante amplo. É o movimento que você mais faz no seu dia a dia, é o movimento dos seus braços. Então, alongado, seu braço já tá, você fica com o braço pendurado para baixo o tempo inteiro. Alongado, seu braço já tá? Então, tira isso. Fazer alongamento não vai te ajudar a eliminar a tua dor do braço, tá? Alongamento, ele pode ser feito para você tentar prevenir. Em algumas empresas tem até aqueles exercícios, né, que você faz, exercício mais basiquinho, alongamento e tal, para ter ali uma prevenção, para você ter uma parada, tá? O objetivo é ter uma parada ali no seu dia a dia para que você consiga dar estímulos diferentes, não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Esses exercícios servem para isso, para uma prevenção. Agora, para tratar a dor, fazer alongamento para eliminar a dor no ombro, não, isso é errado. Segundo erro é você tentar fazer só fortalecimento, só fortalecer. Poxa, se o seu braço, pensa comigo, se você tá com muita dor, se você tá com muita inflamação, você vai colocar carga em cima desse braço? Você vai conseguir fazer um movimento que o braço não tá conseguindo nem subir direito? Tá difícil de levantar o braço para cima para pentear o seu cabelo de manhã. Você acha que só fazer força vai ajudar? Não vai, vai piorar, vai aumentar a sua inflamação, vai aumentar a tua dor se nesse momento você fizer força. Precisa fazer um fortalecimento? Precisa, mas depois. Isso é outra etapa, isso é outra coisa. No primeiro momento, fortalecer os braços aí para tentar melhorar a tua dor no ombro, para você tentar eliminar a tua dor, para tentar voltar a levantar o braço para cima, não vai funcionar, tá? Quando você tem ali um fortalecimento, você aproxima os tendões, você aproxima ali o começo da sua musculatura do final da tua musculatura. Se eu já tô com essa musculatura que tá inibida, que tá ali congelada, que não tem elasticidade suficiente, se eu colocar carga em cima, isso vai gerar mais dor. Aí amanhã você vai acordar com dor e vai pensar, não posso fazer exercício porque eu sinto dor no ombro, meu ombro fica muito pior, minha dor aumenta, então não vou fazer mais, né? Então, só fortalecer o ombro, nesse momento, não é a primeira coisa que você tem que fazer, não é a primeira coisa que você precisa se preocupar. Terceira coisa que algumas mulheres fazem, terceiro erro, é ir poupando os movimentos. Então, se tá difícil de levantar o braço para cima até aqui, aí vai poupando. Eu vou fazer menos, eu vou fazer só até aqui, porque se eu passar daqui, eu sei que eu sinto dor, e aí você vai parando de fazer as coisas no seu dia a dia por conta dessa dor, vai pedindo ajuda para alguém, vai tentando fazer de outra maneira, vai forçando outro braço, vai forçando outra articulação, porque tem medo de fazer o movimento e a dor aumentar, tá? Então, poupar o movimento também não é o correto. Quarto erro é você ficar refém de remédio, você achar, poxa, se eu tô com uma inflamação, vou tomar um anti-inflamatório, tô com dor, vou ficar tomando ali um analgésico, vou tomar um relaxante muscular para eu tentar ali eliminar minha dor. Não vai funcionar. Se funcionasse, você já não tava mais com dor, concorda comigo? Porque aí era só você ficar tomando remédio e pronto, né? Mas não resolve. O remédio, ele vai ajudar ali a dar uma amenizada no sintoma, só que ele vai mascarar a tua dor. Então, você vai voltar a fazer a mesma coisa que você faz no seu dia a dia, vai voltar para o teu trabalho, fazer suas funções do seu dia a dia, só que você vai esquecer da dor porque ela foi desligada por um medicamento, mas não significa que o seu problema está resolvido, significa que você não está sentindo o sintoma da dor, mas o problema ele continua ali e ele pode avançar, ele pode acelerar, ele pode aumentar a sua lesão porque você fica com aquela falsa sensação de que a dor passou, né? Mas a dor não passou, porque você tem que ficar tomando de 6 em 6 horas, 5 dias, passou. Passa um tempo, alguns meses, você volta, toma de novo. Não, isso só acaba com o teu corpo e só vai deixar a sua lesão cada vez mais crônica. Quinto erro é tentar usar uma tipóia, né? Fala, não, então não posso movimentar meu braço, vai lá numa farmácia, compra uma tipóia, usa e fica lá, com o braço parado, com o braço congelado, e aí pronto. Tá? Ficou com o braço congelado ali, passou uma semana, 15 dias, braço congelado, poupando a articulação, aí você vai ver, tá? Se você fizer isso, daqui uns dias você não consegue levantar o braço para cima para passar um desodorante, porque o movimento, ele vai congelando, ele vai ficando limitado. Então, lembra sempre, mulher, que a minha articulação, ela precisa de movimento para ela ter lubrificação. Se eu não tenho lubrificação dentro da minha cartilagem, se eu não tenho lubrificação no meu tendão,
aí eu tenho uma articulação que ela não está trabalhando mais ao meu favor. Ela está ali sendo poupada, ela está ali congelada e isso vai fazer com que minha dor aumente. Então, isso não vai ajudar a eliminar a tua dor. Vanessa, por onde que eu começo? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, lembra que eu te falei aqui que você precisa, que você tem um espaço dentro da sua articulação? Então, primeira coisa que você precisa fazer é ganhar de volta esse espaço da sua articulação. Isso você não ganha alongando, isso você não ganha fortalecendo, isso você não ganha ficando parada nem tomando remédio, tá? Para ganhar o movimento da sua articulação, você precisa fazer com que esse espaço abra. Para eu abrir esse espaço, vou te ensinar uma das maneiras aqui de como você pode fazer para ganhar esse espaço. Você vai fazer junto comigo aqui, ó. Seu braço que está com dor, seu braço que está com a lesão, você vai deixar ele esticado do lado do teu corpo, tá? E aí, a sua outra mão, você vai segurar acima do seu cotovelo, tá? Não é em cima do cotovelo, acima do cotovelo. E aí você vai fazer um movimento de tração. Então, o que é isso? É esticar. O peso do braço, ele precisa ser maior para ele aumentar o espaço ali para eu decoaptar essa articulação. Então, eu vou puxar no sentido da minha mão, no sentido do chão, tá? Então, o braço está solto, coloquei a minha mão aqui, eu vou puxar esse ombro para baixo. Puxei aqui para baixo, segura com todos os dedos, tá? Eu vou segurar para baixo e vou contar aqui uns 10, 15 segundos, vou deixando a minha respiração fluindo e isso já vai ter ali, vai acontecer um alívio no seu tendão. Por quê? Eu tô tracionando, eu tô abrindo espaço para ele. Então, dessa maneira aqui, eu já vou ali mandando um estímulo para diminuir essa inflamação que está acontecendo. Eu vou estimulando essa bursa, eu vou estimulando o meu tendão, eu vou ganhando aqui a amplitude do movimento. E eu vou deixar aqui meu corpo reto, pode ser feito em pé também. E aí se segurou. Segurou, você vai voltar, vai relaxar aos pouquinhos, tá? Não vai voltar com tudo. Se eu soltar com tudo aqui, a articulação vai fazer isso na hora que ela volta. Então, eu tô lá, tracionei, eu vou voltar o meu braço devagarinho, 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 devagarinho. E aí eu posso fazer isso várias vezes, tá? Não tem limite, assim, só não vai passar de 10. Mas você pode segurar. Então, segurou aqui, empurrou para baixo, decoaptei e vou manter. Mantenho aqui alguns segundos, até onde é confortável. Cuidado para não puxar muito, tá? É uma tração leve, é dar uma puxadinha. E aí você vai segurar aqui por alguns segundos para dar um alívio para sua articulação. E aí você pode fazer várias vezes. E aí você volta devagarinho. Voltou, tá? Então eu dei esse primeiro estímulo, o estímulo de decoaptar essa articulação, de ganhar esse espaço. Pensa comigo, para que eu consiga levar o meu braço para cima, eu preciso ter um espaço na minha articulação. Se eu não tiver um espaço na minha articulação, na hora que o braço ele vai raspar em alguma coisa que não vai deixar ele subir, ele vai ficar ali bloqueado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ganhar esse espaço. Uma outra maneira que a gente pode estimular também é, na hora que eu fizer essa decoaptação aqui, pensando em ganhar esse espaço na articulação, eu posso dar uma giradinha. Então, eu posso girar o meu braço para fora, girar para dentro, para aqui eu começar a dar aquele estímulo de lubrificação. Então, ao mesmo tempo que eu tô lá puxando esse braço para baixo, eu vou girar minha mão para dentro, vou girar minha mão para fora, tá? Vou girar e vou fazer também quantas vezes eu sentir conforto. Faz até onde não estala. Algumas pessoas estalam. Faz menorzinho o movimento, faz até onde é confortável para você. E aí depois você relaxa devagar, tá? A volta do movimento também devagar, porque daí eu vou começar a ganhar esse espaço sem ter esse atrito dentro da articulação. Então, essas duas dicas. Mais uma coisa que você pode fazer, quando você tiver com, normalmente, essa parte aqui do braço, quem tem essas tendinites, bursites, dor no ombro, fica com essa parte bastante dolorida. Você pode dar uma soltada na musculatura. Então, você pode pegar a tua mão e dar uma massageada, dar uma apertadinha, bem na musculatura, porque a musculatura está mais tensa. Então, você pode apoiar o braço em algum lugar e dar uma apertadinha. Faz uma massagenzinha no local aqui
para dar uma relaxada nessa região. E aí, vou mostrar para você também uma maneira de você começar a incentivar esse braço a se movimentar, que ela é bastante legal e que dá para fazer independente também da lesão que você tenha aí no seu ombro, que é o movimento de guia do braço. Como assim, Vanessa? O que é guia do braço? Normalmente, você tem ali um braço que está com a tendinite, né? Às vezes são os dois, mas sempre tem um que está pior, que está mais difícil de levantar, né? Sempre, por exemplo, às vezes você tem um braço que levanta até aqui e o outro que levanta até aqui. E aí o braço que está bom, ele vai ser o guia do braço que não está tão bom assim, do braço que está com a maior lesão, com a maior dificuldade em levantar o braço para cima. E aí você vai fazer assim, você vai entrelaçar os seus dedos da mão, tá? Entrelaçou. E aí você vai fazer seu braço de guia. Vou fazer deitada, mas você pode fazer deitada ou pode fazer em pé, tá? Mas aqui deitada ele fica melhor aqui para você visualizar. Cruzou os dois dedos, as duas mãos aqui, tá? Entrelaçou seus dedos. E aí aqui vai acontecer uma mágica, ó. Na hora que você levanta o braço lá para cima, você vai ver que a sua amplitude ela é maior. Ela é maior, por quê? O meu braço que está bom, ele está guiando o movimento do braço que está ruim. Então, se eu fizer sem os braços, na hora que você mede, por exemplo, um sobe bastante, o que está bom sobe bastante, e o que está ruim ele sobe um pouco menos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrelaçar os meus dedos aqui, e aí eu vou estimular. O que está bom, ele vai ali guiar o braço que está ruim para que ele faça o movimento. E aí eu vou fazer até onde é possível para mim. Até onde eu posso sentir uma dorzinha, mas não pode ser uma dor insuportável. E aí eu posso fazer esse movimento aqui umas 8 vezes, mais ou menos, tá? Para que eu consiga ir estimulando aos pouquinhos ganhar esse movimento. Só isso vai resolver? Não vai resolver só isso, né? Como eu falei para vocês, demoram alguns meses. Afinal de contas, quando você tem uma patologia mais crônica, quando você tem essa dor nos ombros, quando você tem tendinite, bursite, desgaste, capsulite, ruptura, isso não acontece do nada, né? Só se for um acidente, alguma coisa assim. Normalmente não acontece do nada. Normalmente isso é ali um acúmulo de vários anos ou de vários meses fazendo os mesmos movimentos, né? Tendo esses movimentos repetitivos. Por isso que acaba tendo essa lesão, acaba tendo essa dor. Então, não é do nada assim que vai sumir essa dor, né? Não, mas esse daqui é o primeiro passo, são alguns movimentos simples que você pode começar a fazer, que vão começar a te ajudar, tá? E aí, Vanessa, eu posso fazer isso todo dia? Eu posso fazer isso quantas vezes por dia? Uma vez por dia já é suficiente. Pode fazer todos os dias? Pode. Lembrando que tem outras estruturas, tá, que vão interferir, mas não dá tempo da gente entrar aqui sobre isso hoje, mas o mais importante é que você tenha uma frequência e estimule sempre. Se você conseguir estimular todos os dias, é melhor, porque pensa que o braço é uma coisa que você move o tempo inteiro. Eu aqui falando com você, não sei nem quantas vezes eu movimento os meus braços para falar. Então, quanto mais você estimular, melhor, né? Mais rápido você vai melhorando, melhor você vai dando ali os estímulos para que a sua articulação volte a se movimentar. E aí, Vanessa, se eu já tenho uma ruptura, eu posso fazer mesmo assim? Pode, tá? Nada te impede. Quando a gente tem uma ruptura ali de um tendão, né? Não tem uma ruptura de todos os tendões. Pode acontecer? Pode, mas em casos mais raros. Aqui a gente está falando das patologias, das lesões que são mais comuns, tá? Essa semana, inclusive, eu estava fazendo uma entrevista com uma aluna, uma borboleta lá do MPO, com a Socorro, e ela estava falando para mim, né, que a vida inteira dela, ela passou dando aula. Então, ela, professora, ficava com o braço para cima na lousa ali, escrevendo o tempo inteiro. E isso ocasionou nela uma tendinite que depois de um tempo evoluiu ali para uma ruptura. E aí, mesmo com a ruptura, ela começou a fazer as aulas, ela começou a se dedicar a fazer os exercícios, e ali em 3 meses, o movimento que ela não conseguia fazer de pentear o cabelo, mesmo com o tendão rompido, ela fez para mim, inclusive em vídeo,
ela junta as duas mãos aqui em cima, ela consegue fazer os movimentos, ela recuperou os movimentos e hoje ela não sente dor na articulação. Então, você pode fazer, mesmo se você pode recuperar esse movimento, você pode eliminar a tua dor, mesmo se você já tem uma ruptura de algum tendão, tá? Não acabou ali. Você tem outros tendões, a gente tem 4 no ombro. Se você tem ruptura de um, lembra que você tem 3 ali, tá? Não necessariamente você tem que ir lá e fazer uma cirurgia para tentar resolver seu problema, não. A Socorro não fez. Ela começou a fazer as aulas, ela começou a se dedicar e ela conseguiu ter esse resultado. Também é possível para você, mesmo que você já tenha ali uma ruptura do tendão, tá? Ah, Vanessa, coloca o gelo, coloca o calor, ajuda, não ajuda? Ó, na articulação do ombro, é muito melhor você colocar um gelo. Por quê? Você tá ali com uma inflamação, você tá ali com uma dor mais aguda. Então, se eu colocar o calor, não vai me ajudar porque pode aumentar essa inflamação na região. Então, é melhor colocar um gelo, porque o gelo ele tem ali uma ação também, além de anti-inflamatória, ele tem uma ação analgésica. Então, você pode colocar um gelo. Mais ou menos 10 minutos de gelo já está suficiente, porque aqui a gente tem mais osso do que carne, mais osso do que musculatura. Então, se eu colocar 10 minutos de gelo, posso colocar todo dia também, que vai ajudar, tá? Pode ajudar você na inflamação. E se eu não consigo, Vanessa? Se eu não consigo fazer um movimento, eu devo forçar? Eu devo exigir? Eu devo passar do limite? Mandar alguém me ajudar a fazer um movimento aqui que tá difícil? Não, você vai sempre dosando e vai fazendo até onde é confortável para você. Se você forçar, você pode aumentar a tua dor. Então, você pode ficar com dor depois, isso não é interessante. Se você quer eliminar a tua dor, você tem que trabalhar ali num limiar de dor que seja confortável para você. Às vezes, porque faz tempo que você não faz nenhum movimento, às vezes por estar numa fase mais inflamatória, no começo pode doer um pouquinho, pode ser um pouquinho mais difícil, afinal tem uma lesão ali acontecendo, tem uma inflamação ali. Então, você vai fazer até onde você suporta essa dor, até onde você faz, não exige demais, você sabe que com aquela dor ali, você vai sentir só ela ali, aquele desconforto na hora, mas amanhã você vai acordar e vai estar tudo bem, tá? Tem sempre que lembrar disso, dos limites do nosso corpo, porque só a gente, para conhecer o nosso corpo tão bem, né? Não tem ninguém que conheça seu corpo mais do que você mesma, ok? Mulher, fez sentido pra você essa live? Coloca aqui nos comentários, essa live aqui te ajudou? E se essa live aqui te ajudou, vou pedir pra você fazer o seguinte, se você tá me assistindo aqui pelo Instagram, você vai clicar aqui no aviãozinho e vai mandar para 5 amigas suas, para elas conhecerem aqui o nosso conteúdo e para que elas possam ser ajudadas também. Pra você que tá me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, clique em compartilhar, manda lá no grupo das suas amigas, do trabalho, da família, para as mulheres que você ama, para que elas saibam que elas também podem voltar a recuperar os movimentos, elas também podem parar de sentir dor no ombro e voltar a levantar os braços para cima sem ficar sentindo dor, certo? Então, tá bom. Até mais, até a próxima. Beijo pra você.